Olá, meu nome é José Costa, sou consultor da Informa e nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre planejamento de atividades de manutenção. Esse será o primeiro vídeo de muitos, dos quais iremos falar a respeito de planejamento de atividades. Hoje, uma das principais necessidades da manutenção é ter o planejamento daquilo que ela vai fazer num determinado período. E ela precisa documentar isso de tal forma que, primeiro, para se organizar, para poder prever a iminência dessas atividades no momento em que elas vão acontecer, e também para poder justificar perante a gestão, perante a seus diretores, os custos e as atividades que estão planejadas para um determinado período e como essas atividades irão ter impacto no orçamento que vai ser liberado para a manutenção utilizada no seu dia a dia. Para que possamos fazer o planejamento de atividades no Equipment, nós vamos utilizar o menu Planejamento, que está lá no módulo de Gestão. A primeira rotina é a de Gerenciamento de Planos de Trabalho. É por ela que nós vamos criar e manter esses planos e nós vamos ver durante esses vídeos as múltiplas possibilidades de planejamento que nós poderemos fazer. Essa é a tela de cadastro de planos, onde nós podemos ver alguns filtros. Maximizei ela aqui para a gente poder ver melhor. Alguns filtros, vocês percebam que não estão disponibilizados. Esses filtros, eles só estarão disponíveis no momento que eu precisar fazer uma pesquisa de um estado de plano específico. O plano, no momento que ele é criado no estado de elaboração. É como se fosse um rascunho. O estado de elaboração é justamente onde nós vamos criar os itens dos planos de manutenção, vamos mantê-los até um determinado momento em que esse plano esteja aprovado, corretinho, todo certinho, as atividades bem planejadas, então nós iniciaremos a publicação desse plano. Vamos incluir um plano aqui. A partir do botão incluir. Essa é a tela onde nós cadastraremos o plano. Eu vou aumentar um pouco essa tela, não vou maximizar não, para que possamos ver as partes e os campos que vamos informar. Vamos colocar uma descrição. Planejamento 2016. As datas de início e fim de cobertura do plano de trabalho irão abranger o espaço de tempo em que esse plano será considerado. Eu vou iniciar o planejamento de atividades a partir de 1º de julho desse ano e vou planejar atividades até 31 de dezembro desse mesmo ano. Então, o plano de julho a dezembro, um plano que irá abranger apenas 6 meses. Depois da informação do período de cobertura, nós vamos informar a vinculação sobre a qual esse plano ficará. Esse plano vai ser criado para fins de exploração. O custo a ser apropriado vai ser para fins de exploração de atividade. Vamos agora incluir os itens. No momento da inclusão, percebam que tem um menu de contexto aqui, nesse botão, e existem 4 opções. Cada uma delas estaremos falando sobre um tipo de item de plano de trabalho e nesse vídeo nós vamos falar sobre o item preventiva, que é o mais comum. O item preventiva diz respeito às manutenções planejadas, sejam elas de caráter preventivo, rotineiro, preditivo, são atividades que estarão previstas no cadastro dos ativos como atividades a serem planejadas para o ciclo de vida útil do ativo. Antes de informar nossos itens, vamos ver como eles se comportam lá no cadastro do ativo, que é onde tudo começa. Nós estamos agora visualizando o cadastro de um dos ativos que vamos utilizar. Nesse caso é uma subestação que fica em Açailândia de 500 kV. Essa subestação
tem algumas atividades que deverão ser realizadas ainda no segundo semestre. Vamos aqui identificar uma dessas abas no cadastro, é a aba Plano Preventivo. Vou clicar nela e mostrar para vocês quais são as atividades que estão previstas de acontecerem para essa subestação. É aqui onde nós chamamos de critérios de preventiva, que são realizadas as definições das atividades previstas a serem feitas. Eu vou abrir para a edição de um desses. Vou pegar esse aqui de subestação mensal e mostrar para vocês. Nós temos como primeira informação a equipe que irá realizar a atividade, efetivamente. Por padrão, quando nós estamos incluindo um critério de preventiva, ele sempre vai sugerir a equipe que é proprietária do ativo. Mas pode ser alterado. Clicando aqui, pode-se selecionar uma outra equipe que irá realizar a atividade. Nesse campo gerar ordem de serviço, implica dizer que, se eu não quiser utilizar plano de trabalho e quiser que o sistema entenda o meu critério como sendo base do meu planejamento, eu vou informar aqui gerar ordem de serviço igual assim. O sistema já irá gerar automaticamente uma ordem de serviço conforme essa programação que estamos vendo aqui. No nosso caso, nós queremos que esse campo esteja preenchido com não, para que nós possamos utilizar esse critério para fins de plano de trabalho. Vou precisar informar o esquema, nesse caso o esquema já está informado, que é o esquema de rotineira de subestação mensal. A vinculação é para exploração, o centro de custo já está informado também. A empresa que será responsável para um possível insumo de materiais já está aqui informada. A prioridade de execução dessa atividade já está aqui. E esse campo dias antes é onde eu vou ensinar o sistema com quantos dias antes ele deverá gerar a ordem de serviço para essa atividade, para esse ativo que nós estamos aqui editando, por um processo automático de geração. Aqui nesse campo, eu vou precisar ensinar o sistema a partir de quando ele vai calcular para mim a próxima atividade ou as próximas atividades a serem realizadas no plano, com base da última manutenção, ou seja, da última ordem de serviço executada no sistema, referente a essa atividade aqui para esse ativo, ou com base numa data de referência, que é uma data que eu vou estipular, que eu vou dizer para o sistema aqui nesse campo data referência, que a partir dela é que o sistema deverá calcular toda e qualquer atividade. A diferença de um para o outro é que, quando nós não temos nenhuma ordem de serviço já executada no sistema para aquele ativo, daquela atividade planejada, é importante ter um ponto de partida para o cálculo dessas atividades futuras. Para isso, nós usamos a data de referência. Quando temos esse histórico de OS já construído dentro do sistema, a data da última execução passa a ter relevância. Todas as vezes que executa as ordens de serviço do plano, ele vai atualizar esse campo data última execução automaticamente. E nós não vamos precisar editar essa data mais. O sistema irá assumir o controle desse campo. Vamos às regras. As regras para o cálculo das atividades futuras podem se basear em dias, em característica ou a partir do critério do ativo pai, que é o que a gente chama de critério pai. Quando ela é baseada em dias, que pode ser uma quantidade de dias corridos, que pode ser representado também por semana. Eu posso escolher, por exemplo, que eu quero fazer mensalmente a cada 2 semanas, toda quarta-feira. Se a periodicidade for calculada mensalmente, eu tenho as situações em que eu posso escolher um dia fixo do mês, por exemplo, sempre no dia 5 de cada mês, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, e assim por diante. Como eu posso também utilizar essa outra condição? Eu quero executar sempre na primeira terça-feira de cada 2 meses. Como posso também utilizar o recurso anualmente? Digamos que essa minha atividade eu preciso executar ela a cada 2 anos, sempre no dia 1º ou no 7º dia de junho, ou seja, no dia 7 de junho, a cada 2 anos eu devo executar essa atividade. Ou eu posso utilizar outra possibilidade. Eu quero fazer essa atividade sempre, por exemplo, na
terceira quarta-feira de junho. Outro tipo de regra é a regra baseada em característica, onde eu posso escolher, a partir de uma característica do ativo do tipo valor, eu posso estabelecer um raciocínio para o sistema calcular as atividades futuras. Imaginemos a situação do equipamento que tenha um contador qualquer, um contador de manobras, um odômetro ou um orímetro. Todas as vezes que forem registrados no intervalo uma contagem equivalente, o sistema irá gerar a próxima atividade futura. Se ele não tem conhecimento ainda do orímetro futuro, ele vai estabelecer, a partir de um valor médio do contador, ele vai calcular um valor médio mensal quando será executada a próxima atividade. Então ele passa a fazer uma conta de multiplicação, onde ele vai dizer, com base no período de cobertura do plano, quais são as atividades e quantas que serão criadas. E aqui nesse campo, valor da última execução, o sistema irá registrar qual o valor do contador no momento da execução da OS. Para que o contador não estoure durante o cálculo, nós podemos estabelecer aqui qual o valor máximo que esse contador poderá ter. Um odômetro de veículo, por exemplo, que ele tem 6 posições, a cada 1 milhão de quilômetros, o odômetro é zerado. Nesses casos, para que nós possamos garantir o zeramento desse contador, precisaremos informar qual o valor máximo que ele poderá ter. No caso da regra baseada em critério pai, o sistema ele irá atender a todas essas informações, inclusive a referência, a partir de onde ele deverá calcular a atividade, com base num critério que já está cadastrado para o ativo pai do equipamento que queremos fazer a programação. Escolhemos nesse campo aqui, o sistema então irá obedecer, todas as vezes que precisar calcular essa atividade, ele irá obedecer os requisitos já parametrizados no critério de manutenção do ativo pai. Digamos que existam alguns tipos de manutenções ou revisões de equipamento que acontecem no período de garantia do fabricante. O fabricante, nos 2 primeiros anos, ele vai realizar um grupo de atividades e que após esses 2 anos não serão mais feitas. Nesse caso, eu posso habilitar o recurso intervalo de recorrência, onde eu vou estabelecer, a partir de uma data início e data final, quando essa atividade poderá acontecer e a quantidade máxima de ocorrências que ela poderá existir. Dentro desse período aqui, digamos que eu só poderei ter as 6 próximas atividades. Quando o sistema perceber que vai calcular a atividade, mas que a quantidade de ocorrências já foram acontecidas, ele não vai gerar ordem de serviço para aquele equipamento. Vamos voltar lá para o nosso plano de preventiva. Voltando ao nosso plano, vamos finalmente incluir o item de preventiva referente àquele ativo. O período já vem previamente preenchido lá do período de cobertura. Nós vamos informar aqui alguns desses campos. Qual a data que nós vamos utilizar como base para o cálculo, se vai ser a data de referência, se vai ser conforme está definido lá no critério de preventiva do ativo, ou conforme a última realização. Vamos trabalhar aqui, definida a preventiva. Vamos considerar a simulação por periodicidade. Se algum dos ativos que nós vamos incluir, os itens, para considerar na simulação, se for... Não está certo. Para esta simulação, o que vamos considerar? Se os ativos que vamos incluir, eles vão ser considerados pelos critérios criados com base em periodicidade, ou seja, regra baseada em dias, nós vamos marcar este campo. Se alguns desses critérios irão ser apontados por contador, por exemplo, ou seja, regra baseada em característica, nós marcaremos essa opção também.
Não é o nosso caso, porque o ativo que vamos incluir, nós já sabemos que ele não possui o critério baseado em característica. Mas se eu marcar essa opção, também não vai influir em nada. É simplesmente para fins de pesquisar os critérios. Na verificação dos critérios, eu posso considerar ativos pais e seus filhos. Eu posso marcar essa opção. Eu posso verificar no log GerOS se já tem OS gerada para o critério selecionado ou se já existe OS executada para o mesmo ativo e esquema de serviço do critério que eu vou selecionar. Aqui, se eu devo considerar os critérios que estão marcados lá para gerar ou não gerar, ou todos. Vamos deixar essa opção todos marcada, ok? A escolha dos critérios para gerarmos os itens de preventiva pode ser ou por ativo ou com base no filtro. Se eu clicar aqui na opção filtro, ele vai abrir esses campos diferentes, onde ele vai permitir que eu selecione os ativos e os seus critérios com base em informações de cadastro. Vamos voltar lá para a simulação por ativo. Eu vou incluir, vou selecionar aquela subestação que nós estávamos tratando, vou escolher aqui a espécie subestação, vou escolher o tipo de instalação subestação e vou escolher essa subestação aqui. Selecionada a subestação, vamos confirmar. Eu posso incluir quantos ativos eu quiser para que ele pesquise se existem critérios habilitados ou não. Nesse momento, só vou selecionar esse. Eu vou clicar no botão pesquisar e ele já vai processar o cálculo das atividades futuras que esse ativo pode ter. Na nossa pesquisa, para aquela subestação, nós tínhamos lá cerca de 6 critérios mais ou menos. Aqueles critérios vão gerar todas essas atividades que nós estamos vendo aqui. Aumentar um pouco o tamanho dessas colunas que representam o esquema de serviço, para que a gente possa ver melhor as atividades que foram identificadas. Clicando no filtro, olha, realmente 6 atividades aqui foram distribuídas ao longo de 6 meses. São muitas atividades. Eu não preciso necessariamente selecionar tudo. Se eu quiser selecionar algumas, basta eu clicar nas que eu quero gerar itens para o meu plano e clicar no botão gravar. Aí ele vai incluir as atividades que foram calculadas aqui que nós estamos vendo no grid. Temos assim os itens de preventiva informados no plano em questão. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para que você utilize melhor o equipment no seu dia a dia. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, manda um e-mail para a gente e o endereço vai estar lá no final desse vídeo. Nós vamos ter muito prazer em atendê-lo. Você gostou desse vídeo? Então, por favor, não deixe de curti-lo no link que está logo aí abaixo e você vai poder ver mais vídeos no nosso canal lá no YouTube ou na nossa fanpage lá no Facebook. Obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.